Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja sobre cada um de nós. É muito bom, como a irmã Marinalva falou aí, estar de novo vendo a igreja reunida. Sabemos que em coração, em orações, muitos de nós estamos reunidos, mas é muito importante estar aqui fisicamente, de novo. Podemos nos olhar, por mais que as máscaras descaracterizam um pouco os nossos rostos, mas é incomparável estar próximo, poder ver o rosto de cada um, nem que seja a parte mais acima. Por eu que uso óculos, eu tenho uma dificuldade, mas a respirar, os óculos ficam todos embaçados. Bem, irmãos, Deus aprove dar a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã mais uma vez, e como eu havia falado com os irmãos, nós vamos continuar lá em 2 Reis, aprendendo com a história deste homem chamado Naamã. Como eu falei com os irmãos na semana passada, eu havia feito essa palavra em 6 sessões, e semana passada nós falamos as 3 primeiras sessões que estão diretamente ao primeiro momento dessa história de Naamã. Falamos da parte evangelística, dois pensamentos, duas situações nós tiramos dessa parte evangelística. Primeiro, nós conhecemos quem verdadeiramente era Naamã, não um homem comum, seria um homem tão importante qual que, quando a gente pensa em historiografia, por exemplo, que é a minha área, ele seria o Che Guevara e o rei dele, o Fidel Castro. Ele teria mais importância do que o rei dele. Ele seria o herói, o grande líder, dessas conquistas do povo da Síria. Nós vimos também, principalmente, uma serva do Senhor, que nem nome tem na Bíblia. O nome dela não tem referência com o nome dela. E nós vimos a importância dessa menina que, apesar de viver dentro do caos, viver dentro de um momento de escravidão, de dificuldade, em momento algum teve dificuldade de lidar com a sua fé. Manteve a sua fé no Deus que ela conhecia. Tanto é que ela deu a receita. Ela foi a médica que deu a receita para Naamã, onde Naamã ia encontrar o tratamento e a cura. Na terceira parte, nós falamos sobre todo o momento, na segunda parte, nós falamos do momento da questão diplomática. Uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Só essa semana nós vimos a briga de embaixadas fechadas entre Estados Unidos e China. Então é bem vivo essa palavra aqui. E aí a gente viu a briga diplomática entre o rei da Síria e o rei de Israel. Israel estava submetido à Síria nesse período. Depois nós passamos pela terceira sessão, que fala sobre um pouco da secularização da igreja. Uma igreja que cada vez mais quer um Deus afeito à sua vontade. E nós vimos aqui Eliseu pouco preocupado com pompa, pouco preocupado em satisfazer as ilusões ou os pensamentos daquele homem. Porque a recepção que Eliseu deu ao capitão Naamã, o general Naamã, foi uma recepção que Naamã não estava esperando. Segundo o primeiro pensamento de Naamã, não condizia com a imagem e a posição dele. Mas Eliseu não estava submetido às ordens da hierarquia humana, mas sim à da hierarquia espiritual, celestial. Nesse mesmo texto nós vimos se abater o orgulho de Naamã, quando 7 vezes mergulhou naquele rio sujo. De repente poderia lembrar o rio Guandu aqui da nossa cidade, aquelas águas sujas, mas que muitas das vezes quando a gente passa e desvaloriza ele, esquece que a água que desce na torneira é água tratada desse rio. Então muitas das vezes as pessoas, como Naamã, desvalorizam aquilo que tem tão próximo. Mas Naamã fez um pensamento em cima do que ele tinha de águas na sua terra. Mas nós vamos começar hoje, nessa
quarta sessão que seria, falando a partir do versículo 19. A parte A nós chegamos a ler na semana passada, quando Eliseu despede-se de Naamã e diz para ele: vai em paz. A partir da parte B desse versículo, peço que a igreja me acompanhe. Vamos ler a primeira parte até o versículo 20. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então a gente vê aqui a primeira parte falando desse versículo, né, a preocupação de Geazi de conquistar, de alcançar alguma coisa com aquela cura de Naamã. Uma preocupação veemente, né, com os bens materiais. Uma preocupação veemente com que muitos ainda que estão na igreja do Senhor se fascinam pelas coisas do mundo. E muitas das vezes deixam, né, de depositar sua vida no altar para ir em busca de coisas que são fúteis, coisas que estão aqui hoje e amanhã não estarão mais. Eu, quando olhei essa mensagem, essa parte aí, eu fiquei pensando principalmente na parábola do filho pródigo, daquele jovem que tinha tantas coisas perto do seu pai, tinha tantas coisas, né, para aproveitar e viver, mas preocupado com os fascínios do mundo. Muitos hoje na igreja ainda vivem apesar de a gente estar vendo que o mundo cada vez mais individualista, cruel, mas ainda tem pessoas que estão na igreja, filhos da igreja, que ainda se deixam fascinar por essas coisas do mundo. Por mais que sabem que o final dessa história é o perecimento, mas muitos ainda se fascinam pelo prazer momentâneo. Vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade que valoriza o prazer. Eu já falei isso em alguns sermões que eu falei aqui atrás, é nítido às vezes a gente observar que, por exemplo, se você falar para alguns, a gente sabe que não vamos fazer uma crítica aqui, sabemos que alguns não podem vir mesmo à igreja, sabemos que há pessoas com doenças, né, que causam determinado cuidado maior, mas há pessoas que inventam toda a dificuldade de estar aqui. Mas a gente vê no mundo, você vê qualquer evento, o que mais tem se mostrado nas notícias são megas festas, bailes, locais que não era para ver aglomeração, aglomerada de jovens e pessoas que não estão pouco preocupadas com uma doença que está já levou mais de 80 mil pessoas no Brasil. E algumas pessoas passam isso com certa indiferença, porque como Geazi estão mais preocupados com o que tem de fascínio naquele momento. Geazi se deixou levar pelas vestimentas de Naamã, um homem que chegou ali triste, querendo trocar aquelas vestes por uma cura da sua pele, do seu corpo, tomado pela lepra, pela aquela doença que provavelmente deveria ter até mau cheiro, porque quem já viu, né, a imagem da lepra no corpo, né, aquelas feridas pútridas, cada vez mais, né? Então, tipo assim, a imagem, a ideia que se tem de Naamã, aquela preocupação no homem que tinha que estar muitas das vezes próximo ao rei, muitas das vezes em eventos do povo sírio, e preocupado com por muita gente chegar perto e quando sentisse o cheiro, o odor, ou quando pudesse ver qualquer característica da lepra, porque a lepra era uma doença contagiosa, e as pessoas não queriam, né, sabiam que, como eu falei na semana passada, era uma doença antissocial. Quando você era cometido de lepra, nós vemos os próprios israelitas, né, que tinham que colocar as pessoas fora do arraial, elas ficavam à distância, elas não podiam viver próximas. E Geazi não estava preocupado com isso, ele estava olhando para aquelas vestimentas, né, para aquele ouro que aquele homem quis dar a Eliseu. Ele estava preocupado com aquilo que estava aparecendo aos seus olhos.
se deixando enganar pela aparência das coisas. E há muita gente que faz isso. Até homens de Deus às vezes se deixam levar. Salmo que eu gosto muito, Salmo 73, Salmo de Asaf. Só ler aqui o segundo e o terceiro versículo. Asaf reconhece como ele quase se deixou levar pelas aparências. Quanto a mim, versículo 2, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E no salmo inteiro ele vai falando de como que ele se deixou no começo se levar pelo olhar dele, por aquele olhar que ele estava vendo ali à sua frente, mas depois ele consegue, através dos olhos do Espírito, identificar todo o caminho que esses que pareciam prósperos chegariam no final. Nós estamos falando de um homem que servia a Deus. Quanto que é perigoso, às vezes, nós estarmos perto do profeta. Jesus era servo do profeta Eliseu, ele estava próximo o tempo todo, mas muitas das vezes a gente está próximo, mas nós não estamos buscando isso. O que nós estamos buscando de fato no Senhor? Em Tiago capítulo 4, ele fala como que é perigoso esse olhar, essa preocupação. Isso aqui é para nós crentes, não é nem para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus. É para nós crentes. Quanto que é preocupante, quanto que devemos ter cuidados. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quanto de nós ainda estamos olhando para a armadura, para as vestes maravilhosas de Naamã? Quantos de nós ainda estamos vendo aquele homem chegar com a sua carruagem, com toda a sua pompa, e ainda estamos deixando nos iludir por esse olhar? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala disso a Timóteo. Ele avisa de um homem chamado Demas, e que você vai ver em outras referências de outras cartas de Paulo, um homem que era cooperador da obra de Deus e que abandona tudo por causa do amor àquele século, amor àquelas coisas que ele podia conquistar na sua vida. Há as pessoas que também até servem ao Senhor, mas aonde está o seu coração? Nesse filho pródigo, há muito tempo atrás eu vi um pastor pregar uma mensagem que eu fiquei assim surpreendido, porque eu vejo todas as pessoas sempre falarem do filho que vai, mas as pessoas esquecem do filho que fica. E eu vi aquele pastor falar da pregação, como que aquele filho que ficou, ele tinha um coração amargurado e magoado, porque na verdade ele ficou, mas não seu coração, ele ficou ali só a presença, preocupada com os bens do seu pai, mas em momento algum aproveitou da oportunidade de estar ali com seu pai, sabendo que tudo que pertencia ao seu pai pertencia a ele. E muitas das vezes nós, como servos de Deus, estamos vivendo como Geazi, perto do profeta, perto do poder, perto do dom, mas preferimos nos fascinar pelas coisas de fora. Está ali em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A
partir do versículo 29, lá no finalzinho da parábola, a Bíblia nos surpreende. Quando a gente pensa que um texto está terminando, ele está criando um leque de orientações e direções para nossas vidas. Está aqui, ó. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quantos de nós estamos aqui às vezes na casa do Senhor e estamos vivendo como este jovem, perto do Pai, próximo de tudo que é bom, tendo tudo às suas mãos, mas preocupado com as coisas lá de fora, olhando ainda lá para frente, olhando com fascínio para aquelas coisas, deixamos de aproveitar, vivemos uma vida de angústia e mágoa dentro da própria casa do Senhor. Há muita gente que está vivendo assim. Há muitos filhos da igreja que são apenas filhos da igreja, estão precisando ser filhos de Deus. Nós vamos saber daqui a pouco. Quando eu vi a irmã Marinalva cantar e louvar ao Senhor, falei com a minha esposa, mostrei para ela que tem coisas que o Senhor vai só marcando o caminho para mostrar a você onde você vai chegar. Daqui a pouco a gente chega em Jacó. Vamos lá. Continuando. Vamos voltar para Reis. Voltar para este jovem Geazi. E aí a gente vimos, né? Ele preocupado em receber alguma coisa em troca. Vamos continuar a partir do versículo 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes fetifais. Disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Então está aqui, né? Geazi conseguiu parte do que ele queria, através da mentira, né? Enganou Naamã, foi atrás do que queria, do que desejava. Um homem que estava ali tão próximo da verdadeira riqueza, do verdadeiro poder, mas se fascinando pelas coisas do mundo. Continua aqui a mensagem falando dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Geazi acreditava que ele podia enganar e mentir. Quanto de nós, cristãos, ainda continuamos mentindo para nós mesmos? Quantos de nós, servos do Senhor, continuamos vivendo uma vida de mentira? A primeira vez que eu li essa mensagem de Naamã, eu fiquei pensando em até acompanhar uma pregação de um pastor, que eu li há muito tempo, um pastor chamado Jorge Linhares, que ele fala de Naamã, mas ele fala uma pregação para a igreja. Ele fala de Naamã como aquele crente que, por dentro todo leproso, cheio de pecados, cheio de coisas erradas,
mas por fora com vestes maravilhosas que chamavam a atenção de todos que estavam ao seu redor. Como se fosse aquele crente fervoroso, herói, vencedor, mas por dentro, uma pessoa toda cheia de enfermidades, uma pessoa cheia de chagas. Mas quando eu comecei a entrar nesse texto e me deleitar nesse texto, eu comecei a observar que esse texto ainda mostrava muito mais coisas para a igreja. E uma das coisas que está mostrando aqui é que ainda existem pessoas dentro da igreja. E aqui não é Naamã, é o próprio Geazi, que serve ao profeta. Eliseu começou querendo servir a Elias para ser futuramente um profeta. E olha a diferença do coração de Eliseu. Quando Elias perguntou a Eliseu o que ele queria, ele pediu porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias olhava Eliseu, um homem que não tinha onde dormir, irmãos. Um homem que não tinha vestes. Um homem que vivia perseguido pelo rei Acabe. Um homem que vivia perseguido onde passava. Um homem que chegou a alguns momentos a entrar em depressão, porque a morte ficava rondando ele o tempo todo. Eliseu pediu porção dobrada do teu espírito. Geazi agora estava com aquele que recebeu a porção dobrada. E ele continuava olhando para Naamã. Ele continuava se fascinando por toda aquela ostentação militar que chegou perto da sua aldeia, da sua casinha. Como eu falei na semana passada, a gente imaginar, né? Comunidade da Vila Cruzeiro, exército dos Estados Unidos. Tão pobre Eliseu. E Geazi olhava com esses olhos. O que eu vou esperar desse homem? Estou servindo a ele, mas não sei muito o que eu vou esperar não. Porque sinceramente, até a oportunidade que teve agora de receber umas vestes, de receber ouro, talento era peso em ouro, prata, e ele preferiu não receber nada. O homem foi curado, voltou para suas terras, ele não recebeu nada em troca. Vou continuar servindo esse homem, o que eu vou ganhar? Tem muita gente na igreja assim ainda. Tem muito Geazi dentro da igreja. Tem muito crente ainda preocupado mais com o que vai conquistar lá fora do que o que tem aqui dentro. Tem muito crente ainda estando aqui como apenas um local social, que nem acredita mais em vida eterna, que já não está esperando o Senhor Jesus voltar. A gente pode às vezes se surpreender e se assustar com isso, mas é uma verdade. E quando a gente vê, por exemplo, essa pandemia apocalíptica, e a gente vê países que o Evangelho nasceu, a Europa, os Estados Unidos, ser afetados, e as pessoas ainda estão olhando para a ciência, olhando para o mundo e não olhando para Deus. Até quando nós vamos nos comportar como Geazi? Olhando para aquelas vestes que vão perecer, e não olhando para aquilo que é de verdade a riqueza, que é o Senhor. Bem, o profeta Eliseu fala para Geazi, você acha que estava me enganando? Tem algumas passagens sobre pessoas que acham que enganam, né? Tem Ananias e Safira lá, que vão tentar enganar os apóstolos lá em Atos. Não tinha necessidade de eles pegarem e dar todo o que eles venderam como oferta, e Pedro fala isso para eles, mas eles acham que enganam o Espírito do Senhor, acham que vão fazer presença para Deus. Ainda tem gente achando isso. Tem gente que vem louvar ao Senhor não para que o Senhor receba o louvor, mas para que a imagem dele aqui fique como a imagem do aquele que louva, aquele que tem a voz, aquele que tem o dom, o talento. Há pessoas que fazem de tudo nas igrejas, preocupados com os holofotes, e não preocupados com fazer de verdade a vontade do Senhor. E ainda tem gente, irmãos, que ainda ri quando alguém chega aqui à frente e por causa da sua humildade tem dificuldade de fazer aquilo que é necessário. E aí, no lugar de estar em espírito de oração, na casa do Senhor, ainda ridicularizam, ainda serve de piada, de memes para os dias posteriores. Ainda tem muita gente assim. Tem muita gente que perdeu de entender o quanto esse local é sagrado, enquanto esse momento aqui é sagrado.
Porque tem pessoas ainda que estão trazendo o profano para o lugar do sagrado. E que ainda olha que o profano tem mais importância na vida dele do que esse momento sagrado. Geazi era um crente assim. Tem crentes como Geazi. E a gente pode pensar, muita gente pode pensar que o Geazi era assim porque não viu muita coisa. Irmãos, Geazi viu muita coisa. Se você pegar a Bíblia um pouquinho antes, no capítulo anterior, em 2 Reis, capítulo 4, Geazi era inteligente. Vocês pensam que Geazi era burro? Era um cara inútil, um cara, que estava perdido ali? Não. Ele não era servo do profeta à toa, não era um cara inteligente. No capítulo 4, quando aquela mulher, a sunamita, que tanto ajudou Eliseu pergunta assim: o que essa mulher ia querer ganhar? O que eu poderia pedir a Deus para ela? É o Geazi que dá a ideia. Está lá no versículo 4, no capítulo 4, perdão, irmãos. E ele fala aqui, versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Geazi que dá a ideia do presente que Eliseu poderia pedir a Deus para aquela mulher. E aí Eliseu vai lá profetizar, e aquela mulher vai ter um filho. Só para a gente ver que Geazi não era uma pessoa sem qualidades, não era uma pessoa que a gente achar que não tinha valores. Tinha sim, mas é onde estava o coração dele que era o problema. Mais à frente nós vamos ver de novo Geazi ter a possibilidade de ver a ação de Deus. No mesmo capítulo 4, quando aquela criança adoece e morre, e a sunamita desesperada vai atrás do profeta, a partir do versículo 29, o profeta fala a Geazi: cinja os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E aí a gente entra no versículo 31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse: o menino não despertou. Ele era até um rapaz que não ficava, você não precisava mandar muito não. Ele era atencioso. Mas o coração de Geazi não estava em Deus. Fica nítido aqui. Porque não era só aquele bordão. Precisava de fé. Precisava de ter um coração ligado verdadeiramente com Deus. E isso Geazi em momento algum teve. Ele estava servindo ao profeta. Ele estava servindo a Deus, mas não com o coração, só da boca para fora. E quantos de nós, às vezes, somos cristãos de Geazi? Temos vivido uma vida de cristão da boca para fora. E como falei na semana passada, muitas das vezes nem as pessoas que estão ao seu redor têm você como crente. Nem essas pessoas. Muitas vezes se preocupadas em estar aqui pregando ou louvando, mas o testemunho que muitas vezes salva a vida de pessoas é esse testemunho que você faz diário, na tua vizinhança, no teu trabalho, aonde você coloca a planta dos teus pés. É esse testemunho que de fato evangeliza as pessoas. É isso que de fato leva a palavra do Senhor às vidas. Porque aqui, se não for a ação do Espírito, entra no ouvido e sai no outro. É como você fala com crianças, muitas das vezes. Como que a criança aprende? É o pai e a mãe todos os dias. Porque palavras, como diz o próprio mundo, o vento leva. Verdade é essa. Então a gente vê aqui, Geazi teve a oportunidade, teve algumas oportunidades que Deus deu a ele, de ele estar fazendo a ação do Senhor. Mas mais uma vez Geazi falhou, porque o coração dele não estava em Deus. Vocês pensam que só teve essas duas oportunidades? Tem uma terceira, no próprio capítulo 4.
Veio um homem, a partir do versículo 42, veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães da primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no sol forte. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, que ainda era Geazi, né? Como hei de opor isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, o profeta dizendo para ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então ele viu o milagre aí dos pães, para alimentar 100 homens famintos, 20 pães. Dependendo dos irmãozinhos que a gente tem, 20 pães não dá nem para 20 homens, como mais para 100 homens, né? E homens famintos, que estavam ali há um tempo querendo comer. E Eliseu fala com Geazi. Geazi teve outra oportunidade de ver a ação do Senhor, mas o coração dele continuava se deixando levar pelas coisas do mundo, se deixando levar pelas carruagens, pelas vestes maravilhosas que ele viu em Naamã. Estamos na terceira parte, irmão, já estou terminando. Aonde eu queria chegar é isso, porque chegamos na parte final, que é quando Geazi recebe o seu prêmio por ter mentido ao Senhor, o seu prêmio por ter buscado as coisas do mundo, aquilo que nos seus olhos o fascinava. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Cantou-se um louvor aqui hoje, né? Aquele louvor que é chegado ao Salmo 51, aquele Salmo de Davi, quando Davi confessa todo o seu pecado, né? E ele fala que se o Senhor purificar ele com sopro, né? Ele se tornará como a neve, alvo como a neve, limpo, puro. Mas essa neve aqui de Geazi era uma neve que ninguém queria ficar parecido. O corpo totalmente leproso, um corpo totalmente contaminado. E é interessante que, segundo os pesquisadores da época, e a gente seguindo o próprio raciocínio da Bíblia, quando você chegava a tornar seu corpo totalmente contaminado pela lepra, totalmente tomado, você não havia mais nem necessidade de ficar longe das pessoas. Você já podia conviver, porque a doença já não tinha mais nem o poder de contaminação para os outros. Aquela vida já estava entregue. E aqui, essa determinação, essa palavra do profeta, você vai ver que você não vai ver mais nenhum versículo em que Geazi vai ser curado. Mas eu vou te dizer que hoje você tem a condição de encontrar a cura no Senhor. Porque a cura, essa lepra aqui, é uma lepra que tem contaminado vidas e destruído vidas. Não é uma lepra que hoje já se descobriu tratamentos para essa doença letal, mas que vai descobrir, por exemplo, do coronavírus. Essa semana já se falou numa vacina que provavelmente em janeiro, aqui no Brasil, já vai ser fabricada, vai estar aí em janeiro, começar a imunizar a população. E amém, fruto de oração de muitas igrejas, de muitos servos do Senhor, ela está chegando. E virão outras pandemias da vida, virão outras doenças, e virão outros tratamentos, mas tem uma doença, tem uma lepra que não há ciência que possa curar, se chama pecado. Há uma lepra que não há ciência que possa curar, pecado. E isso estava contaminando o coração de Geazi, um homem que estava servindo ao Senhor, um homem que servia ao profeta de Deus, mas contaminado pelo pecado, contaminado pelas concupiscências que seus olhos viam e queriam ter, preocupado mais com as coisas do mundo que as coisas de Deus. E muitos de nós, hoje servos do Senhor, continuamos nesse caminho. E aí a gente vai chegar onde eu falei de Jacó. Muitas das vezes a pessoa cresce ouvindo histórias da igreja, ouvindo feitos e testemunhos de pessoas aqui falando de vidas
que são mudadas e transformadas pelo Senhor. E muitos de nós vivemos como Jacó, aquele que engana, aquele que mente, aquele que está ali, ouvindo do Senhor, mas aquilo nada serve para ele. Eu olhei e pensei logo na mensagem, quando Jacó vai, já condenado pela morte, pela boca do seu irmão, quando meu pai morreu no mato, esse infeliz aí, tomou minha primogenitura, tomou tudo que era meu direito. Enganador, malandro, esperto. Ele acha que é esperto. Esse Jacó, lá em Gênesis, irmãos, vamos lá para a gente concluir. Gênesis, Gênesis capítulo 28, onde Jacó está fugindo da presença de seu irmão, fugindo da casa de seus pais, com medo, assustado. Jacó tem uma visão. Tem gente que busca muita revisão e revelação, né? Mas isso não converte o coração não, irmãos. E Jacó teve uma visão aqui. Jacó teve uma visão. Mas eu fico com uma parte do versículo 20, que depois de ele ter aquela visão maravilhosa, de ele saber que ele estava na presença do Senhor, ele fala aqui no texto, no versículo 17, temendo isso, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele sente a presença do Senhor. Mas olha o que ele fala no versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se ele está falando que será, é porque não era. Se ele está falando que será, é porque não era. Na própria visão que ele vem aqui antes, quando ele vê o Senhor falar com ele, no versículo 13, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Deus sabia que ele não era Deus de Jacó. Eu sou Deus de Abraão, de teu pai, Isaque. Deus conhece o coração. Você não tem como mentir para Deus. Você pode estar na casa do Senhor mentindo para todos, mentindo para os seus pais, mentindo para o seu pastor, mentindo para os seus irmãos, mentindo para a tua sociedade interna, para a mocidade, para os adolescentes. Você pode estar mentindo para você próprio, mas para Deus não tem como você mentir, não tem como você enganar. O Senhor Deus, como Eliseu acompanhou Geazi, está o Senhor Deus acompanhando você em todos os caminhos onde você pisa, em todos os lugares. Ele conhece o teu coração, como você olha para o mundo. Então no seu dia a dia, como que você olha as coisas, Deus está vendo o seu coração. Deus conhece o seu coração, a sua intimidade. E aqui a gente está vendo Jacó. Jacó não era servo de Deus. Ele faz o voto: se der tudo certo, eu vou servir esse Deus. O Deus do meu avô, o Deus do meu pai, que não é meu Deus. Se der tudo certo, eu vou servir esse Deus. Irmãos, e Jacó vai, e vai dar tudo certo. Deus vai abençoar aquele homem. Apesar de ele continuar sendo um enganador, mentiroso, Deus vai colocar o espelho frente a ele, um tio, que também é outro enganador, malandro, esperto. E Jacó não vai cair em si. Jacó só vai reconhecer de novo, como louvor cantado por irmão Marinalvo aqui, lá no Val de Jaboque, quando ele de novo vê o enfrentamento da morte, quando ele de novo sabe que ele vai ter que voltar agora para a casa dele, e não tem jeito, não tem mais como deixar para outro dia. Que você possa também entender hoje, nesta manhã, que não é tempo para deixar para outro dia. O momento é agora. O momento de você entregar teu coração de verdade.
O momento de você mergulhar como Naamã dentro daquelas águas. É o momento de você mergulhar sua vida no Espírito. É o momento de você mergulhar numa vida cristã verdadeira. Chega de ser um crente como Geazi, de estar mentindo para si próprio. Porque esse caminho é a lepra. E o caminho da lepra é a morte. Como disse o presbítero Leonardo, o salário do pecado é a morte. Até quando nós vamos nos deixar fascinar pelas coisas do mundo? E Jacó, quando encontrou com aquele anjo, quando Jacó lutou, e a Bíblia fala que ele lutou com Deus, a maioria dos teólogos dizem que ali é uma aparição do próprio Cristo. Jacó foi transformado, deixou de se chamar Jacó, e a partir dali se chamou Israel. Mas muito mais do que uma mudança de nome, uma mudança de vida. Aquele homem não era mais o mesmo. Aquele homem seria diferente para o resto de sua vida. Que nós possamos não se deixar sucumbir como Geazi pela lepra, pelo pecado, pelas coisas do mundo, mas que nós possamos ter o nosso verdadeiro encontro com Deus. É tempo, irmãos, de encontrarmos com Deus. Amém? Amém.